E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Betão de novo e hoje eu vou trazer um assunto que é bem interessante. Você já parou para pensar qual é a habilidade mais importante que você tem, que afeta todas as outras habilidades e competências da tua vida? Se você não sabe qual é, vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, gente, antes de mais nada, deixa eu dizer que esse vídeo aqui foi uma ideia da minha amiga Jussara Varoli. Na verdade, não foi exatamente uma ideia dela, tá? Mas ela pediu um vídeo nesse formato, falando de um assunto parecido com esse. E ela me mandou uns textos muito legais. Então, se você tiver algum assunto que queira que eu trabalhe, você acha que vale a pena a gente trabalhar aqui no canal, só mandar para mim o assunto, o tema, se você tiver algum material de pesquisa que você quer que eu explore, manda para mim também, que vai ser um prazer trabalhar esse material com vocês, tá bom? Então hoje nós vamos falar dessa habilidade incrível que afeta todas as outras habilidades que nós temos, habilidades e competências, que é a comunicação. A comunicação é tão importante que ela afeta a maneira como nós interagimos com os outros, como nós interagimos com o mundo e como nós interagimos com nós mesmos. Então, senta aí e vamos começar a nossa viagem de hoje. Bom, em vez de, na verdade, começar como professor de português, que começa dizendo que é comunicação, emissor, receptor e essas coisas, eu vou pular essa parte, eu vou partir do princípio que você sabe o que é comunicação, espero que saiba, né? E vou direto para uma frase de Platão, que ele diz que a palavra é um fármaco. A palavra ela pode curar e a palavra ela pode envenenar. A maneira como você usa a palavra, a maneira como você se comunica, é extremamente determinante para você dizer como você vive e o que você atrai na sua vida. Tá? Então, ao invés de fazer todo um mamulengo com um monte de termos de comunicação, eu vou falar para vocês hoje 4 aspectos importantes, passos importantes para você ter uma boa comunicação. Perfeito? A primeira dica ou o primeiro passo parece bastante óbvio, mas não é, que é tenha sempre alguma coisa de bom para dizer. Tenha sempre alguma coisa valiosa para comunicar. Por que eu falo isso? Porque hoje nós vivemos a era da informação e todo mundo tem acesso a essa janelinha mágica, essa nova caverna de Platão, que permite que uma pessoa como eu se comunique com milhares de pessoas. Então é uma obrigação minha ter alguma coisa boa para dizer, ter alguma coisa valiosa, ter alguma coisa verdadeira para falar. As pessoas não deveriam falar do que não sabem, né? Ou não deveriam. Então, o primeiro passo para uma boa comunicação, para uma comunicação efetiva, é que você tem que reunir o maior número possível de boas informações, selecionar essas informações, guardar essas informações num depositário, num receptáculo, olha que palavras difíceis, né? E deixar esse material à pronta entrega, deixar esse material ao alcance do seu braço, ou pelo menos ao alcance do seu pensamento. É isso que nós chamamos de preparação. A pessoa que fala de improviso não é porque ela tem um dom maravilhoso, não, é porque ela já recolheu uma quantidade tão boa de informações que ela consegue, através da prática, tá? Reunir essas informações e falar sobre qualquer assunto. É o caso de pessoas incríveis como o professor Leandro Carnal, como o professor Mário Sérgio Cortella. Eles conseguem reunir informações que estão disponíveis na cabeça deles, ou nas anotações deles, ou nos livros deles, numa fração de segundo e montar um argumento incrível. Então você deve falar sempre daqueles assuntos que você conhece e está sempre ligado naquilo que você pode conhecer. O primeiro lugar onde você vai procurar conhecer coisas são coisas do teu interesse, assuntos que você gosta. Se você gosta de futebol, provavelmente você deve ter muita coisa boa a dizer sobre futebol. Se você gosta de algum outro esporte, você deve ter muitas informações valiosas que você poderia estar compartilhando com as outras pessoas. O segundo ponto é o da fascinação. Você deve se deixar fascinar pelo conhecimento, se deixar buscar, você deve se deixar buscar pelas respostas. Eu acho isso muito poético, cara. Você não acha, não? Você tem que deixar que as coisas do mundo fascinem você, ao invés de te frustrar. Quando eu entendi isso, a minha comunicação melhorou horrores. Eu costumava trabalhar no plano piloto.
da minha casa para o plano piloto, dá uma faixa de uns 20 e poucos quilômetros, e era sempre por uma via chamada Via Épia, que é muito movimentada pela manhã, mas muito movimentada mesmo. Assim, se eu saísse, sei lá, 10 minutos a mais do que eu deveria sair, eu pegava um trânsito horroroso. Isso porque eu saía de casa umas 6 horas para chegar no colégio às 7, né? Tá bom. E não foram poucas as vezes que eu fiquei preso no trânsito, chegando um pouquinho atrasado no colégio, e aquilo me deixava frustrado. Mas como é que eu estou preso no trânsito? E eu não usava esse momento para me fascinar, eu usava esse momento para me frustrar. Então, ao invés de estar aproveitando a viagem, ao invés de estar aproveitando aquela música no rádio, ao invés de estar aproveitando aquela videoaula que eu gravei, agora eu estou ouvindo num CD, ao invés de eu estar prestando atenção no canto dos pássaros ou na beleza que são as estradas, as paisagens de Brasília, eu estava frustrado, irritado, porque eu estava preso no trânsito. Será que deu para entender onde é que eu quero chegar? Aproveite a jornada. Ainda nessa questão da boa comunicação, de ter alguma coisa para dizer, você não pode esquecer da empatia. Se colocar no lugar do outro. Às vezes você tem uma coisa incrível para dizer, mas deixa de falar essa coisa incrível porque você não sabe falar na língua de quem está ouvindo. Eu nunca vou esquecer quando eu vi um vendedor explicando para uma senhora por que é que um Pentium 3 era melhor que, era pior que um Pentium 8. Era uma coisa assim. Um processador aí, eu não lembro muito bem, era um Intel, isso. Eram dois notebooks, um tinha um Intel Core 3 e o outro tinha um Intel Core 8. E ele estava tentando explicar para a senhora porque é que o Core 8 era melhor. Ele diz assim, a senhora faz pamonha? E ela faço pamonha sim. Então, esse computador é como se a senhora se reunisse com 3 amigas para fazer as pamonhas, tá bom? Esse Core 3. Esse Core 8 é como se a senhora se reunisse com 8 amigas para fazer a pamonha. E a mulher entendeu. Quer dizer, você falar na linguagem da pessoa, usar termos de criança para falar com crianças, usar termos de adultos para falar com adultos, usar termos acadêmicos para falar com acadêmicos. Realmente, para a gente encerrar o primeiro tópico dessa nossa conversa sobre comunicação, cara, você não pode faltar o conhecimento. Eu já falei disso, mas eu vou insistir nessa tecla porque hoje a gente está cheio, lotado, entupido até a tampa de gente que fala sobre o que não entende. Eu sou professor e pronto, eu vou ilustrar isso de uma maneira bem interessante. Alguns anos atrás, eu tive uma reunião de professores e um pai chegou para mim e disse assim: professor, não concordo com o seu método de aula. Eu disse: puxa vida, que legal. E o senhor, o senhor trabalha com o quê? Eu sou marceneiro, professor. Trabalho fazendo mesa, cadeira, porta, estante. Ah, muito bem. O senhor fez faculdade de pedagogia, letras, alguma coisa para dar aula? Não, mas eu não sei o que isso tem a ver. Eu disse, deixa eu explicar. O senhor faz porta, não faz? Faço. Imagina se eu vou na sua loja e digo que eu não concordo com o jeito que o senhor faz porta. Como é que o senhor vai se sentir? Ah, professor, eu vou me sentir ofendido. Quem é o senhor para dizer que o meu jeito de fazer porta está errado? O senhor deve entender aí de filosofia, de história, mas quem entende de porta sou eu. Então, como é que o senhor acha que eu estou me sentindo quando o senhor chega para mim e diz que não concorda com o meu método de ensino? Rapaz, naquele dia aquele pai ficou meu amigo e entendeu que o meu método de ensino era melhor para o filho dele. Né? Então, você tem que fazer a comunicação resplandecer uma ideia muito interessante. É que a vida vale a pena. Mas ela vale a pena em 4 etapas. A vida vale a pena se você aprende. A vida vale a pena se você tenta. A vida vale a pena se você fica para experimentar um pouco mais. E o mais importante, isso é muito importante mesmo, a vida vale a pena se você se importar. Se importe com a sua comunicação, com a sua vida. Segundo tópico, eu acho que esse vídeo vai ficar longo, hein? Segundo tópico é você tem que apresentar bem as suas ideias. Não basta você ter uma reunião incrível de conteúdos aleatórios se você não apresenta bem as suas ideias. Então, minha primeira dica para você nesse segundo tópico é seja sincero. Você tem que acreditar naquilo que você está falando. Você tem que transparecer isso. É aquele velho brilho no olhar. Né? E assim, segunda dica que eu dou nesse segundo tópico é que você tem que melhorar sempre.
Ah, tenha uma reputação, sempre. Quando alguém fala assim, o Betão, a aula do Betão, tem uma reputação que preceda você. Os meus alunos, até o ano passado, antes da pandemia, esse vídeo está sendo gravado em 2021, os meus alunos sabiam que iam encontrar os alunos do primeiro ano, quando eles entravam no segundo, eles já sabiam o que é que eles iam encontrar com o Betão. Né? Se você foi meu aluno e você passou por essa experiência, você sabe do que eu estou falando. Né? Num primeiro momento, você vai copiar o estilo dos outros, né? Mas você tem que desenvolver o seu próprio estilo de falar, você tem que desenvolver seus próprios traquejos, você tem que desenvolver seu próprio jeito. Não tem nada de errado em você imitar pessoas que você admira, desde que essa imitação não passe a ser um cacareco repetitivo, né? Trabalhe sempre com o seu vocabulário. Você não sabe o quanto seu vocabulário pode colocar você a perder em alguma coisa. Terceira parte da nossa comunicar-se bem você tem que aprender a ler a sua audiência. No começo você não consegue fazer isso mesmo, não. Né? Você não consegue perceber como a audiência se comporta. Eu lembro que nas primeiras vezes que eu fui dar aula, eu estava tão nervoso que eu escolhi um ponto na parede, aquele ponto ali, e dava aula para aquele ponto a aula inteira. Era muito engraçado. Eu não olhava para a cara dos alunos. E, e assim, eu não sabia se eles estavam entendendo, se eles não estavam entendendo, se estavam gostando, se eles não estavam gostando. E um dia eu me empolguei e resolvi dar aula para aquele ponto da parede e fui falando, falando, falando. Quando eu olhei, cadê a turma? Só tinha um aluno. Não, professor, tocou o sinal do intervalo, o senhor não viu, o senhor continuou falando, eu resolvi ficar para ver qual que era. E eu fiquei assim, poxa, então tem que aprender a ler a minha audiência. Você primeiro olha a sua audiência, vê mesmo. Eles estão prestando atenção? O que é que um cara que está assim na plateia diz a respeito do que você está dizendo? O que é que um cara que está assim na plateia diz a respeito do seu trabalho? E uma pessoa que está pendurada no celular, o que é que ela diz a respeito daquilo que você está falando? Né? Você tem também que, além de ler a sua audiência, ajustar o seu discurso. Observe sempre a linguagem corporal, escute o que a sua plateia tem para dizer. Né? Isso é muito importante, dê chance para eles falarem. Eu sempre parto do princípio que o meu aluno sabe alguma coisa. Eu nunca chego na sala de aula dizendo assim, vou dar aula para esse bando de idiota que eles não sabem nada, eu sou o todo-poderoso, o sabedor de todas as coisas. Não, de jeito nenhum. Eu sou o cara que vai aprender com os alunos, eu sou o cara que vai chegar na sala de aula e eu vou partir daquilo que eles sabem para entregar o conhecimento para eles, para ajudá-los a chegar no conhecimento. Pense que um bom comunicador, ele é como um guia. Ele é como um guia. Ele vai levar você aonde você quer ir. Só que ele só vai acompanhar você. Você vai chegar no local e ele vai dar a oportunidade. Você quer abrir a porta? Quem vai abrir é você, não é o comunicador. Ele vai te dar, ele vai te guiar até onde você quer chegar. Mas quando chegar lá, quem decide se vai abrir a porta ou não é você. Finalmente, a quarta e última parte da nossa comunicação, que é o que vai abrir caminho para próximos vídeos, e aí onde eu vou entrar no lance da Jussara, que é a intensidade. Você tem que saber dosar a intensidade das suas palavras. Não apenas o que dizer, mas como dizer. A língua portuguesa é incrível porque ela permite que você fale as coisas mudando o tom de voz. Presta atenção. Você vai na festa. Você vai na festa. Você vai na festa? É a mesma frase, só mudei a entonação de voz. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o modo que a gente fala e a intensidade do que a gente diz. A intensidade ela pode ser a diferença. Lembra no começo do vídeo que eu falei sobre o fármaco? A intensidade pode ser a diferença entre o veneno, a palavra, e a cura. Eu tenho uma amiga que está passando mal, está preocupada, está passando por uns problemas. Eu chego para ela e digo assim, poxa, Ana, tem alguma coisa errada? Posso ajudar você de alguma forma? É diferente de chegar para ela e dizer assim, pô Ana, qual é o teu problema, hein, velho? Deu para perceber? Então você tem que saber dosar isso. E como é que você faz isso?
dosando as tuas emoções. Eu não sou católico, mas um pastor ou um padre que diz que os meus pecados vão me condenar ao inferno, se ele diz isso com um sorriso na cara, pode ter certeza que aquele cara está falando um monte de abobrinha que não vai influenciar ninguém. Mas se ele fala isso, se ele fala da danação da minha alma imortal, com lágrimas nos olhos, pode ter certeza que aquela plateia, que aquele culto vai ouvir e vai prestar atenção no que aquele padre, no que aquele pastor está dizendo. Você tem que saber falar. Eu não sei se vocês já viram uma pré-eleção de time de futebol. Cara, é uma das experiências mais incríveis que você pode participar na vida. Eu tive o prazer de ver uma pré-eleção, né, do Mário Jorge Zagallo. Eu não gosto do Zagallo, acho que ele como técnico é péssimo, é tranqueiro. Mas, como preletor, antes de um jogo, antes de uma final, velho, você sai de lá pensando assim, vamos conquistar o mundo, meu irmão. Então, cuide das suas palavras, né? Quanto mais você se importa com aquilo que você está dizendo, mais poderoso é o teu discurso. Tem aquela coisa da sinceridade. Bom, já batemos a meta dos 20 minutos de novo. Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre comunicação eficiente. Nos próximos vídeos eu vou abordar mais um pouquinho a respeito do poder da palavra e por que que hoje, e aí é que entra o tema da Ju, né? Por que que hoje a gente está criando uma geração de pessoas que são mais frágeis do que as pessoas que lutaram para que elas tivessem aqueles direitos. Deixa eu ver se eu coloco de outra forma, vai. Eu estou muito preocupado, e é o próximo assunto que nós vamos tratar, com essa nova geração que, ao invés de lutar pelo que acredita, ao invés de bater seu pé e demarcar aqui a sua posição, simplesmente senta e chora porque sofreu isso ou aquilo. Ele só pode sentar e chorar porque sofreu isso e aquilo, porque as pessoas que vieram antes deles bateram o pé e lutaram. Você, rapaz, eu não vou dar spoiler mais do que isso, não, cara. Não vou dar spoiler mais do que isso. É isso. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Betão a vocês e ó, comunicação. Beleza?